Olá, criativos! Meu nome é André. Meu nome é Ana. E bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Você, por acaso, utiliza templates prontos no seu trabalho? Sabe aqueles templates em que existe um padrão, em que você tem que usar cores, fontes e você não pode fugir muito daquilo? Templates como esse aqui que você está vendo na tua tela, em que você tem uma linha em cima, cores específicas, enfim, você não pode fazer muitas mudanças na tua criação. E o problema, André, é que muitas pessoas têm dificuldade em ser criativas. E nessa hora que elas ficam presas ali em um padrão, elas não conseguem inovar. E o resultado, no fim do dia, acaba sendo muito parecido com o que vocês estão vendo aí na tela. Esses templates com essas fotos quadradinhas perdidas, esses slidezinhos de lista. Mas isso não quer dizer que mesmo com essas limitações, você não possa criar algo diferente. Olha só esse exemplo aqui na tela. Dá uma olhada como você pode transformar, mesmo com essas limitações, uma apresentação dessa forma, utilizando imagens de forma criativa, colocando animações ali dentro, enfim, colocando até mesmo ícones na tua apresentação. O resultado vai ser muito mais profissional. Por isso que no vídeo de hoje a gente vai te ensinar como que você pode transformar suas apresentações em algo criativo e original, mesmo utilizando o template do seu trabalho. Essa série do lixo ao luxo é um aquecimento para nossa semana do treinamento, o fim das apresentações amadoras. Esse treinamento gratuito vai acontecer entre os dias 12 a 15 de setembro, sempre às 8 da noite, ao vivo, comigo e com o André. Nesse evento você vai aprender a fazer apresentações realmente criativas, inovadoras, para trazer o destaque que você merece no teu trabalho. Para você participar desse evento gratuito é muito simples. Basta você clicar nesse link que a gente deixou na descrição do seu vídeo, fazer um cadastro muito rápido, que você vai receber todas as informações para o nosso treinamento que começa dia 12. Às 8 da noite a gente se encontra ao vivo. E no episódio de hoje, do lixo ao luxo, a gente vai falar sobre template. Muita gente vem e me faz essa pergunta. André, mas como que eu consegui inovar com esse template pronto no meu trabalho? Você tem que entender que o template do trabalho, ele te limita em algumas coisas. Normalmente, ele vai te limitar em 3 coisas: imagens, cores e fontes. O negócio é que se olha para as limitações, elas são muito menores do que as possibilidades. Por exemplo, as imagens. Normalmente, ele vai te mostrar que estilo de imagens você pode usar. Se são fotos, se são ilustrações. Mas ele não vai te limitar quais formas, por exemplo, você pode cortar. Ou se, por exemplo, às vezes você quer usar a imagem com uma cor diferente, ou usar uma imagem sem fundo, por exemplo. A mesma coisa, a fonte. Ele vai te dizer qual fonte você pode utilizar. Digamos que você só possa utilizar Arial. Mas ele não te diz se você deve utilizar em maiúsculo, só minúsculo, se você pode, por exemplo, usar negrito ou itálico. E você começa a observar que as opções são inúmeras, mesmo dentro daquela grande limitação que aparentemente você tem. Então, muitas vezes, a gente tem que parar com essa mentalidade de que limitação é algo ruim, que impede você de ser criativo. Existem sim maneiras de você conseguir ser criativo, mesmo com o template de trabalho. Você vai entender que as limitações muitas vezes te ajudam. É verdade? Olha só, quantas pessoas não têm dificuldade em escolher as cores que vão utilizar nas suas apresentações? E quando você já tem uma padronização do que você precisa utilizar, fica muito mais fácil de você criar. E toda a inteligência já foi criada pela empresa, porque ela escolheu aquelas cores ali por um motivo, ou porque tem uma marca relacionada à saúde, ou a tecnologia, enfim, ele facilita teu dia a dia. Vamos dar uma olhada então aqui, Ana, num exemplo prático de como você pode pegar algo simples, mesmo que seja mega limitado, e transformar visualmente. Bora lá. Por exemplo, a gente está muito acostumado a colocar imagens na nossa apresentação dessa forma quadradinha. Mas vamos começar a olhar para as possibilidades. Esse aqui é um template que você está vendo, que ele é super travado. É obrigatório você utilizar essa barra em cima. São obrigatórios os slides que você tem que colocar dentro da tua apresentação. Então eu tenho que ter um slide de introdução. Você está vendo que eu não consigo nem mexer o texto aqui dentro. É obrigatório ter aqui a logo no canto. Eu só posso usar Arial como fonte. O fundo tem que ser branco. Então assim, as limitações são grandes aparentemente. Porém, eles não me dizem como eu devo cortar as fotos ali dentro. Eles me dizem que eu posso colocar fotos. Opa! Aí a gente já começa a enxergar uma possibilidade. Por exemplo, André, a gente poderia cortar as fotos num formato redondo, não poderia? Exatamente. Vamos cortar em formato redondo, então. Eu venho aqui, vou selecionar a foto, vou em formato de imagem. No botão cortar, eu vou clicar na flechinha.
Nessa flechinha eu venho cortar para demarcar forma e vou escolher essa ferramenta aqui, ó, elipse. Você está vendo que o corte não está bem redondinho. Então eu volto aqui no botão cortar, clico agora na parte de cima e não na flechinha e vou ajustando aos poucos esse corte aqui até ele ficar mais redondinho, como se fosse uma bolinha. Dessa maneira, a gente já tem um corte diferenciado. E eu vou repetir esse processo para as outras imagens aqui também. Então eu venho, clico nela, vou aqui em cortar para demarcar forma, seleciono elipse. Eu vou usar essa de trás aqui como um molde, para que elas fiquem do mesmo tamanho e com a mesma proporção. Então eu posiciono essa imagem uma por cima da outra e depois eu ajusto o corte só para não ficar cada um de um tamanho diferente, senão também fica muito feio. Padrão visual é bem importante. Uma vez que tiver igual o tamanho, eu clico fora e agora tem outra imagem recortada. E eu vou replicar isso aqui para todas as outras. E André, por acaso eles falaram se você pode ou não colocar algum efeito na foto? Não, e é uma ótima pergunta. Eles não falaram se eu posso usar ou não um sombreado, um contorno diferente. Opa, então tudo isso aqui são possibilidades que a gente já pode agregar no resultado final. Por exemplo, com as 3 fotos recortadas em círculo, eu poderia selecionar elas, vir aqui na aba Formato da imagem e colocar aqui um efeito de imagem. Dentro de efeito de imagem, eu tenho a opção, por exemplo, de sombra. Eu posso colocar uma sombra para dar um tipo de relevo nessa imagem. Eu poderia fazer uma outra coisa, vir aqui na aba Inserir, Formas, Forma de elipse e fazer um círculo, como se ficasse aqui atrás dessa imagem. Esse círculo eu vou vir em contorno da forma, retirar o contorno, preenchimento e vou escolher aqui uma cor, um vermelho mais escuro. Eu vou posicionar esse círculo um pouco para fora da imagem, clicar com o botão direito e vem aqui, ó, enviar para trás. E eu fiz como se fosse um contorno, sabe? Um sombreado para deixar essa foto mais estilizada. E agora eu vou pegar e repetir esse mesmo processo para cada uma dessas imagens. E o resultado já vai ficar mais ou menos assim. E o título, André? Eles falaram que eu preciso usar Arial, mas em relação a tamanho, em relação a algo mais chamativo, como que eu poderia inovar nessa parte? Esse é outro ponto. Você só pode usar Arial, mas eles não me falaram. Você só pode usar maiúsculo, minúsculo, você pode usar o não negrito. Eu tenho que manter o padrão de cor. Então, beleza, cor eu vou manter, mas eu posso brincar um pouquinho com essas fontes. Então, por exemplo, eu sei que trocadores de calor é uma palavra importante que eu quero destaque. Então, eu posso quebrar isso aqui em 2 caixas. Eu tenho a caixa de cima e a caixa de baixo. Ainda continua sendo Arial. Você pode ver aqui, ó, Arial e Arial. Agora, esse avaliação de um sistema D, eu vou deixar ele em minúsculo, só com a primeira letra maiúscula. E o trocadores de calor, eu vou colocar ele com bastante destaque em negrito. Maior porque não me falaram se eu posso ou não colocar um tamanho de fonte grande, então quer dizer que eu tenho permissão. E vou colocar nesse vermelho, é um vermelho do próprio template, que são as cores aqui que eu tenho permissão de utilizar. Olha como dessa forma a gente já começa a criar um tipo aqui de contraste entre as 2 fontes. Uma fonte em que eu estou usando o vermelho, a outra que eu estou usando somente o preto, mas eu vou colocar maior destaque naquela palavra que eu considero a mais importante aqui desse slide. E olha só como, mesmo com o template, esse slide já ficou completamente diferente. Agora olha esse slide de lista aqui. É a mesma coisa. A gente tem a tendência em fazer sempre o mesmo padrãozinho. Você vai lá, tem que criar uma lista, coloca o seu texto bem e aperta esse botãozinho de marcador. É mais do mesmo, mas em nenhum momento falaram para você que você era obrigado a utilizar esse marcador. Você está usando por vontade própria. Existem outras maneiras de fazer isso. Por exemplo, uma das maneiras que você poderia inovar nesses slides de lista seria colocar ícones ao invés desses pontinhos. Ficaria muito melhor e mais criativo. Exato, desde que o ícone siga o mesmo padrão de cor que você é obrigado a utilizar, em nenhum momento falaram que você não pode usar ícone. Então quer dizer que você tem abertura. Vamos seguir então o mesmo padrão que a gente criou no anterior. A gente vai começar com 2 caixas de texto. Eu posso vir aqui e colocar a palavra acompanhamento de novo nesse vermelho grandão com negrito, como a gente já fez no slide anterior, e o in loco eu coloco em minúsculo, mas também tá tudo no Arial, a gente só brincou com o tamanho das informações. E agora tudo que eu tenho que fazer é buscar por ícones que representem o assunto que eu estou falando. Um site legal para você buscar ícone é o Flat Icon.
Por exemplo, eu venho aqui no Flat Icon e posso procurar como thermometer. Eu tenho várias opções de ícones que eu posso utilizar na minha apresentação. É só você procurar pelo assunto específico. Um ponto importante é que você sempre vai procurar em inglês dentro desses sites, mas você pode se perguntar: ai, André, mas eu não sei inglês, o que eu faço? Vai no Google Tradutor, é fácil e simples. E eu colocaria cada um dos ícones que eu já baixei no Flat Icon. E depois disso, é muito simples. É só a gente pegar o texto de vazões, temperaturas e dimensões e colocar esse texto aqui embaixo de cada um dos ícones. E entendeu como, mesmo com essas restrições, a gente conseguiu criar 2 slides que a maioria das pessoas teriam muita dificuldade em conseguir criar? Olha só como a gente colocou uma foto recortada de forma diferente, como a gente utilizou ícones, e tudo isso diferencia bastante daquele slidezinho de lista igual ao de todo mundo. Olha só como nessa apresentação são pequenas coisas que trazem grandes resultados, mesmo você utilizando um template pronto do PowerPoint. E honestamente, eu tenho que contar um segredo aqui para vocês. Quem teve que utilizar esse template e criou esses slides aqui, não fui eu não, foi um aluno nosso, o César. E quando a gente fala de grandes resultados, eu não estou mentindo não. Eu quero agora que você dê uma olhada como ficou a apresentação dele inteira. Uma apresentação que ele utilizou em um evento super importante, que era quase como uma competição. Olha como é que ficou o resultado final dele, mesmo tendo que usar esse template super restritivo. Essa apresentação aqui dos trocadores de calor foi um congresso que acontece todos os anos para estimular a iniciação científica. E aí eu resolvi fazer um trabalho lá sobre um projeto que eu estava levando lá na minha empresa. Qual que era o desafio nesse caso? Além de ter que desenvolver toda a parte do projeto, a apresentação tinha que seguir o template lá do congresso, que chama CONIC. Então, você não podia criar uma apresentação que não fosse utilizando o modelo que eles passavam para você por e-mail, que era esse modelo que tem uma faixinha azul em cima, com o nome de cada slide, era assim, slides contados, você não podia ultrapassar. Era uma coisa assim, bem burocrática mesmo, bem engessada. E eu tive que dar meu jeito ali de fazer uma coisa rápida, fazer uma coisa que fosse legal de ser vista, né, que não fosse monótona. E aí eu criei essa apresentação. E o melhor de tudo, essa apresentação aí, a gente fez numa quinta-feira. Aí na outra semana, eles soltaram assim a classificação desse congresso. Sempre tem o primeiro, segundo e terceiro colocado. E felizmente, eu fui colocado em primeiro. Eu lembro que o cara que me avaliou, ele deixou bem claro que ele gostou muito da forma como eu me comuniquei. Slides que não eram tão pesados. Ele não usou termos técnicos assim que a gente usa na parte de apresentações, mas ele falou que estava muito claro. Ele era leigo no assunto e mesmo assim conseguia compreender totalmente o que eu queria passar. Então, eu acho que muito desse prêmio se deve ao fato de eu ter feito uma apresentação diferente, uma coisa que foge, né, daquela coisa machadão que o André sempre fala. Vocês viram só, criativos, que como mesmo com o template, se você ajustar a maneira de pensar, os resultados são completamente diferentes. E olha só, André, você não precisa nem ser um expert em PowerPoint. São, como a gente já falou, pequenas coisas que vão te diferenciar. Exatamente, porque não adianta dominar todos os botões que tem na ferramenta se a gente não muda a nossa estratégia. A ferramenta sempre vai ser algo que traduz aquilo que você está pensando. E hoje a gente provou que se você não mudar a maneira de pensar, os resultados vão ser sempre os mesmos. E é por isso que a gente quer te ensinar novas estratégias. Estratégias que você vai aprender dentro do nosso evento, o Fim das Apresentações Amadoras. Relembrando que esse é um treinamento 100% gratuito que vai acontecer entre os dias 12 a 15 de setembro, sempre às 8 da noite. E para você participar e fazer a tua inscrição é muito simples. Você clica no link que a gente deixou aqui na descrição do vídeo, coloca seu nome e seu e-mail e depois tudo que você tem que fazer é encontrar eu e a Ana aqui ao vivo dia 12 de setembro às 8 da noite para a gente começar a tua transformação. Mas aproveita porque esses vídeos só vão ficar disponíveis na semana do evento. E como sempre, queridos criativos, obrigado por assistir.